Olá, pessoal! O meu nome é Irene e recentemente eu pude sentir o gosto da comida que é comum para todo mundo. Eu não conhecia os sabores e pratos que você conhece, e em vez disso, me contentei com algum tipo de comida de bebê até os 15 anos. Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela foi convidada a fazer alguns cursos para jovens pais, onde vários médicos e treinadores falavam sobre o que era bom e o que era ruim para as crianças. E também as influências negativas de certos alimentos. A mamãe ficou tão impressionada com as histórias sobre os perigos do sal e do açúcar que prometeu a si mesma que faria todo o possível para que a sua filha experimentasse esses dois produtos o mais tarde possível. Naquele momento, ninguém sabia o quão tarde isso aconteceria. Desde criança, eu sabia que o sal era considerado perigoso, igual a um veneno, como a minha mãe chamava. E eu sabia que o açúcar era uma droga viciante e muito prejudicial à saúde, principalmente dos dentes. É um paradoxo, mas apesar da falta de sal e açúcar na comida, havia pratos que eu gostava e os que eu não gostava. Por exemplo, eu literalmente odiava ensopado de vegetais e adorava coxas de frango. E agora tenho até nojo de lembrar delas. Eca! Esses alimentos eram igualmente horríveis sem sal, principalmente o frango, que devido à presença de um gosto residual precisa ser neutralizado. Quando eu fui para a escola, uma professora especial era responsável por cuidar de mim e fazia questão de que nenhum pedaço de comida salgada e nenhuma sobremesa com açúcar entrassem na minha boca. A minha mãe trabalhava no controle sanitário e se algo fosse feito errado na escola, todos passariam por um período difícil e muito provavelmente a escola seria fechada. Eu cresci me sentindo inferior. Eu queria comer o que os meus colegas estavam comendo. Isso era especialmente difícil nas festas de aniversário de alguém do meu bairro, ou nos momentos em que eu e os meus amigos saíamos juntos, por exemplo. Ou eu não ia a esses eventos, ou ia com meu próprio recipiente de comida e uma garrafa de suco de frutas. Dá para imaginar quais foram as consequências disso? Na melhor das hipóteses, as pessoas ficavam com pena de mim perguntando do que eu estava doente. Na pior, elas riam e zombavam de mim. Uma vez, meus colegas e eu fomos fazer uma caminhada onde dormiríamos fora. E claro, eu tinha que comer todas as refeições preparadas pela minha mãe. Mas um dos meus colegas fez uma piada de mau gosto roubando as minhas refeições. Eu percebi que se reclamasse com os professores seria uma vergonha. Então não poderia fazer nada a respeito. E então o que eu fiz? Nada mesmo. Tive que passar fome por um dia inteiro, mas quando cheguei em casa comi um monte de coxas de frango e teria comido mais se eu não tivesse começado a passar mal. Eu fiz uma cirurgia de emergência e os médicos disseram que era por causa dos meus graves excessos. Eu comi tudo aquilo após a caminhada como se tivesse passado fome por um mês inteiro. E no fim das contas, continuei sendo a engraçada e a estranha para os meus colegas, com refeições separadas e um monte de garrafas na minha bolsa. Absolutamente ninguém queria falar comigo e eu não sabia o que havia de errado comigo, porque a comida normal era tão mortal para mim. Mas a minha mãe não me dizia por que eu era tão diferente das outras pessoas e só continuou dizendo que sal e açúcar eram venenosos. E quanto mais velha eu ficava, mais perguntas eu tinha. Com cerca de 11 anos, eu pensei seriamente em por que os meus pais preparavam uma comida separada para eles e com muito prazer acrescentavam os 2 ingredientes que eram proibidos para mim. Por que eles fazem isso? Eles não têm medo da morte branca e do assassino super doce? Mas mesmo assim, eu ainda não recebi uma resposta lógica para todas as minhas perguntas. E isso me deixou louca e assustada ao mesmo tempo. Uma vez, meus pais e eu fomos visitar uns amigos deles. Eles estavam comemorando o aniversário de alguém, nem me lembro quem era. E entre os convidados havia uma garota que era da minha idade, e imediatamente nos demos bem e nos tornamos amigas. Porém, na hora de sentar à mesa, eu, como sempre, recusei todos os pratos lindos e cheirosos, e tirei da minha bolsa meus recipientes com comida especial. Minha nova amiga olhou para mim com uma expressão assustada no rosto e perguntou por que eu estava doente. Eu respondi a ela que não sabia qual era o meu diagnóstico e contei tudo a ela. Aí a Mônica, esse era o nome da menina, sugeriu que eu experimentasse um bolo escondido dos meus pais. Até o mero pensamento de que eu poderia comer algo com açúcar me deixava ansiosa e assustada. Então eu disse a Mônica que não poderia fazer isso. Mas a minha nova amiga não desistiu e continuou a me persuadir.
mostrando como ela estava comendo o bolo e apreciando o seu sabor. Em algum momento, a curiosidade me tomou e eu hesitantemente peguei uma colher. Naquele momento, a minha mãe apareceu na sala e arrancou o prato com bolo das minhas mãos, esmagando-o contra o chão. E também arrancou a colher das minhas mãos. Depois disso, ela começou a gritar e dizer que eu era uma menina ingrata, porque ela e meu pai sempre me protegeram desse veneno. Mas eu tinha decidido estragar tudo com aquela colherada de bolo. Eu me senti tão mal depois das palavras da minha mãe que achei que eu era uma pessoa muito má. Então prometi a ela nunca mais olhar para comida que fosse proibida para mim. Depois daqueles gritos e ataques, eu criei uma aversão àquele tipo de comida. E os bolos começaram a evocar apenas as piores sensações em mim. Por isso, eu continuei comendo a comida nojenta e sem gosto por muito mais tempo. Para mim era bastante normal, porque eu não sabia qual era o sabor dos alimentos salgados e doces. E agora me lembro como tudo isso era um pesadelo para mim. Acho que você entende que mais cedo ou mais tarde eu tentaria algo proibido de novo. E não é porque o fruto proibido é mais gostoso, mas sim porque isso é a vida. E todos os dias estou cercada de alimentos doces e salgados literalmente por toda a parte. Eu não poderia comer comida de bebê para sempre. E isso aconteceu quando os meus pais foram visitar nossos parentes na Polônia. Eu comi bastante comida sem sal durante uma semana inteira. E até uma panela de ensopado com carne e vegetais. Para resumir, a minha mãe cuidou muito bem de mim e eu não tinha com o que me preocupar. Mas logo no dia seguinte, após a partida dos meus pais, quando eu voltava para casa da escola, o telhado do prédio por onde eu passava desabou na minha cabeça. Eu desmaiei imediatamente e, enquanto estava inconsciente, fui levada ao hospital de ambulância e fiz uma cirurgia no cérebro. Quando recobrei meus sentidos, havia enfermeiras ao meu lado e elas disseram que eu fiquei inconsciente por 2 dias. Mas naquela hora nada mais ameaçava a minha vida e a primeira coisa que eu tinha que fazer era comer, para que o meu corpo tivesse energia o suficiente para se recuperar. Havia uma bandeja de comida na minha frente e eu perguntei se tinha sal. As enfermeiras ficaram assustadas quando eu disse que não poderia comer nem sal e açúcar e eu nem sabia o porquê. Em seguida, elas foram a algum lugar e voltaram com um médico. Ele disse que eu deveria comer o que eles me deram e garantiu que nada de ruim aconteceria comigo. Eu perguntei se os meus pais tinham autorizado. Fiquei hesitando por bastante tempo, mas eu estava com muita fome. E isso afetou a minha consciência. Então peguei uma colher e... Meu Deus! O que é isso? Isso é canja de galinha? Foi uma explosão de sabores. Eu não podia acreditar que a comida pudesse ser tão deliciosa. Acho que até revirei os olhos de prazer. Foi simplesmente incrível e indescritível. O médico e as enfermeiras observavam com espanto como eu aproveitava cada colherada. E de repente a polícia apareceu no hospital. O que eles faziam ali? Aconteceu alguma coisa com os meus pais? Mas na verdade o médico chamou a polícia e disse que eu sofria de maus tratos na minha família, o que gerava problemas de saúde. O médico explicou que o sal é necessário para todas as pessoas em pequenas quantidades. E como o meu corpo não recebeu esse produto, ele estava tendo problemas relacionados ao equilíbrio de água e sal. E o pior é que, na verdade, eu sempre vivia em estado de desidratação. Por 15 anos, os meus pais acreditavam que estavam me dando uma contribuição inestimável para a minha saúde. Mas, na verdade, eles a arruinaram com as próprias mãos. E isso sem falar no meu estado psicológico, pois tive que suportar muitas limitações, ofensas e privações nesse tempo. Do hospital, eu fui levada para uma unidade residencial de cuidados infantis e fiquei lá por quase 2 semanas. Lá não era muito confortável e nem se comparava à minha casa, é claro. Mas durante esse tempo eu estava aproveitando o imenso prazer da variedade e diversidade de sabores que uma comida comum pode ter. Porque os meus pais me privaram de tanto prazer por tantos anos. 2 semanas depois, durante o julgamento no tribunal, eu fui entregue de volta à minha família. E no final das contas, meus pais entenderam qual foi o seu erro. Eles não perceberam que os cursos que participaram, na verdade, eram só para bebês. São eles que não podem comer sal e açúcar, e não os adolescentes. Agora, os meus pais e eu comemos a mesma comida, mas temos um novo problema. Eu amo tanto os sabores das novas comidas que comecei a comer muito, e por isso estou ganhando peso. Espero ser capaz de lidar com este problema também. Você já experimentou comida sem sal?
Me conte nos comentários o que você achou. E também não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar com os seus amigos.